Oi, gente, esse é o ArchiCast 36, meu nome é Adilson e hoje a gente está aqui reunido para falar sobre concurso de arquitetura e falar também um pouco mais da Projetar.org. Para isso, a gente convidou Caio Dias, que é cofundador da Projetar.org. Bom, para quem não conhece, a Projetar.org é uma organização feita pelo Caio Dias, que está aqui com a gente. Ela organiza concursos para estudantes de arquitetura e a ideia é que os alunos desenvolvam seu potencial, além de servir de vitrine para o mercado de trabalho, fazendo a exposição dos projetos lá no site deles, estimulando também a concorrência, aumento de experiência projetual e interação entre os estudantes de arquitetura em todo o Brasil. Isso ajuda a promover o debate dessas produções e tem parcerias com entidades como o CAL, a revista AU, o site Arquidele, a revista Monolito, o IAB, só para citar alguns. Tem mais informações lá no site projetar.org. Certo? Boa noite, Caio. Tudo bom? Beleza? Tudo bem, pessoal? Beleza, boa noite, Caio. Vocês já devem ter ouvido aí, tá comigo também o Rafa. Fala aí, Rafa, boa noite. Fala, galera, beleza? A gente vai para as notícias, comentários e outras coisinhas mais. Voltamos então com mais um cast aí, o 36, para todos aí. Boa noite, Lili, como você está? Boa noite, Adilson. Já estive melhor. Pois é, Lili aqui está no esforço editorial para gravar com a gente, porque ela está numa gripe tremenda, né, Lili? Nossa, tô sucumbindo a essas mudanças esquizofrênicas de temperatura em Juiz de Fora. Juiz de Fora, para quem não sabe, tem um clima muito maluco. Nossa. A Lili, se dá pra ver pela voz da Lili que ela realmente está sofrendo. Apesar dessa tarefa ser uma tarefa deliciosa, que é leitura de comentários, conversar, ver o feedback das pessoas, né? É verdade. Pena que eu não tô, né, assim... Feliz e contente, do cast, né? aqui hoje mas estamos juntos. É isso aí. Lili, como é que esse pessoal faz para entrar em contato com a gente? Nós estamos aí em várias frentes. O link aí que o pessoal normalmente faz mais contato, nosso contato, @arquicast.com.br, pelo Facebook, né, no facebook.com/arquicast. No Instagram também, que aí acaba sendo uma ferramenta que a gente tem usado bastante, funcionado bem, é o @arquicast. Além disso, estamos no Twitter, que a gente usa eventualmente, mas né, estamos lá. E no Pinterest, que temos melhorado muito. Isso aí. Né? Recentemente, graças a Márcia. Isso aí. Levantando dos mortos. Viva a Márcia! Isso aí. Lili, então, tem um comentário lá sobre o último episódio que a gente fez sobre design interiores, que ficou excelente. Isso. Eu achei excelente, assim. A Lili também achou excelente, todo mundo achou excelente. Inclusive, o comentarista que fez o comentário lá. O Alexandre Campos Júnior concorda com a gente. Ele começa assim, Adilson. Excelente episódio. Né? Muito bom, obrigado. Obrigada, Alexandre. Sempre notei isso aí nas palavras dele. Sempre notei que os arquitetos e arquitetas de interiores são muito mais organizados em termos administrativos do que os demais arquitetos e arquitetas. Esse episódio mostra isso claramente. Outro ponto importante discutido com qualidade foi o uso das mídias sociais, como o Instagram, na divulgação do nosso trabalho. A abordagem do valor do marketing de conteúdo foi bem legal. Sou arquiteto em BH, formado há 22 anos e tenho gostado bastante do trabalho de vocês. Vida longa e próspera. Muito legal, bom, né? Muito bom, Alexandre. Muito obrigada. Um arquiteto aí já com experiência, né? Formado há 22 anos, mineiro aí de Belo Horizonte. Não sei se ele é mineiro, né? Mas verdade. É de Belo Horizonte, né? Formado em Belo Horizonte. Eu também achei o cast bem interessante, né? Acho que as meninas tocaram em pontos, você resumiu bem, que são muito comuns, né? No dia a dia de quem trabalha com interior e é um perfil, um nicho de mercado assim, com profissionais super antenados mesmo, né? Assim, que fazem uso das mídias e exploram outras formas de divulgação de trabalho, às vezes mais do que outros tipos, né, de trabalho. Assim. Eu acho que a arquitetura de interiores ela tem esse apelo e eu acho que o bom profissional ele sabe utilizá-lo. Né? Exatamente. Achei curioso isso, em termos administrativos são melhores do que os outros arquitetos. Eu não sei dizer, mas se ele está falando e se ele trabalha com isso, vamos dar um voto de fé para ele. Eu não sei se a gente falou exatamente isso ou se ele teve essa impressão, assim, porque as mulheres são, né, esse espetáculo que elas são e tal, e passaram essa mensagem. Pelo menos eu considero que os homens são muito monofuncionais, as mulheres lidam com mais coisas de uma maneira melhor. Mas enfim, né, assim, eu achei um comentário bem legal. E obrigada, Alexandre, que bom que você tem escutado o trabalho e, por favor, continue comentando,
ajudando a gente aí a melhorar. Lili, você sabe uma curiosidade sobre Belo Horizonte? O nosso cast é uma das cidades que tem mais ouvintes do cast, é Belo Horizonte. Ah, é? Inclusive tá passando o Juiz de Fora, que a gente é de Juiz de Fora, né? A gente tem muito ouvinte aqui. Belo Horizonte passou o Juiz de Fora, tá pau a pau com São Paulo. Olha, que bacana. Bacana, né? Eu adoro Belo Horizonte, adoro Belo Horizontino. Eu sou bem fã deles, assim. Gosto da cidade, acho só gente esperta. Mas fico feliz que o público de Belo Horizonte, que eu acho que é um público bem formado aí, tá nos escolhendo, nos acolhendo. Isso aí. Acho que é um bom sinal pra gente. Acho que sim. Eu vou só comentar aqui, a gente recebeu um e-mail do Bruno Fernandes. Bruno Fernandes é professor também, e ele escutou o nosso cast de HQ e foi vasculhar os desenhos dele de criança. Porque quando ele era criança, obviamente, ele desenhava por conta de HQ e tal, mandou uns desenhos pra gente, que são bem legais, assim. De repente a gente deixa o link com esses desenhos aqui, eu não sei se ele vai aprovar, mas depois a gente pede autorização pra ele, de repente, pra postar pra fazer, de repente, uma coleçãozinha nossa aqui de desenhos. Eu acho bem bacana. Às vezes pode até inspirar os outros aí a enviarem também. Exatamente. Por que não? Pois né? Ou produzir pequenos desenhos sobre os casts, quem sabe? O pessoal não se anima. Galera, vocês são arquitetos, né? Por favor. Não dá pra falar que vocês não sabem desenhar, né? É verdade. A gente deixa então vocês com o cast de hoje, que é conversando aí com o Caio da Projetar.org. Espero que vocês gostem. E a gente se vê daqui a 15 dias. Beleza, Lili? Beleza, querido. Espero que até lá eu esteja melhor também. Uma voz mais agradável. Eu acho que se até lá você não estiver melhor, você tem que ir no médico de novo, cara. Não, fica tranquilo. Isso não passa de 2-3 dias. Ela tem um médico em casa, gente. É tranquilo. Então... aquele esquema. Sim. Ai, milagre não. Entendi. Entendi. Mas vamos ver o que dá. Entendi. Melhoras pra você, Lili. Mas beleza, Lili. bom cash aí pra todo mundo, né? E a gente se vê daqui a 15 dias. Isso. Esse eu não participei, né? Esse eu não infelizmente. estou nesse cast. Isso aí. Mas tá aqui, garantindo Mas presença. estou aqui, firme e forte, marcando minha presença. Então tá, gente. Um beijo pra vocês. Divirtam-se com o cash e até mais. Até mais, galera. Ô Caio, então eu acho que a gente podia começar falando do seu trabalho. Como é que surgiu a ideia da Projetar.org, no seu escopo de trabalho aí? Legal. Então, eu sou um paranaense, eu sou da cidade de Cascavel, no interior do Paraná, bem pertinho de Foz do Iguaçu. Inclusive, quando vocês vierem visitar as cataratas, me deem um toque que a gente tá bem pertinho aqui. Vamos tomar uma cerveja juntos. Quando eu fiz arquitetura, eu sempre tive essa paixão por concursos de arquitetura e ajudei a fundar o centro acadêmico da minha faculdade. Fizemos um concurso na época da logo do centro acadêmico, que eu tive a felicidade de ganhar esse concurso. Enfim, essa metodologia de projeto era uma coisa que meus professores sempre passavam com muito orgulho e, enfim, sempre gostei muito de história da arquitetura, então talvez a sementinha foi plantada aí, né? Depois disso, eu tive a felicidade de ganhar uma bolsa para fazer um mestrado em Milão, na Itália, na Politécnico de Milão, e percebi que a cultura de concursos para estudantes era uma cultura extremamente difundida. E como eu estava fazendo um mestrado prático, não teórico, então eu participei de muitos concursos com muitos colegas de lá. E com isso, enfim, na fala da Projetar que a gente faz, né, eu percebi que com a participação dos estudantes nos concursos e outras metodologias que os professores passavam nas disciplinas de projeto, os estudantes saíam da faculdade com uma formação muito mais completa. É uma coisa que eu falava para meus alunos, né, se você ensinar uma pessoa a contar até 1 milhão e pedir para ela contar até 1000, ela vai ter muita facilidade. E se você fizer o inverso, ensinar uma pessoa a contar até 1000 e pedir para ela contar até 1 milhão, ela vai ter muita dificuldade. Então essa questão de concurso, quando a Projetar for implementada, ela já teve como escopo promover somente concursos utópicos, sem a menor intenção de serem executados, justamente porque nós queremos maximizar o potencial criativo desses alunos, né? E eu voltei da Itália no final de 2010, em 2011 eu trabalhei um ano no Rio de Janeiro, foi aí que eu comecei a conversar com o Rafa, que é um dos sócios da Projetar, nós somos em 3. O processo de criar a Projetar durou aproximadamente 1 ano e meio, porque nós estávamos trabalhando e eu fazia concursos lá no Rio também, enfim, então quando dava tempo a gente foi fazendo o escopo do sistema. O sistema teve que ser construído do zero, né? Porque ninguém sabia como fazer um
sistema de um concurso de arquitetura, então foi uma coisa trabalhosa. E quando a Projetar estava ali nos finalmente, o sistema saiu, uma amiga de infância que estava fazendo mestrado em cinema na UFSCar, em São Carlos, voltou para Cascavel e que era a Laila. E daí ela entrou então como o terceiro elemento. E ela começou de uma forma extremamente, quando eu digo extremamente, eu digo realmente extremamente sem nenhuma pretensão, né? Ela se chama .org justamente porque nós queríamos que ela fosse uma ONG, mas naquele momento, não sei se vocês lembram, foi justamente quando deu o escândalo das ONGs e, enfim, para se criar uma ONG era um processo mais fácil e virou uma Babilônia. Então nós criamos um CNPJ, mas, enfim, eu tenho meu escritório de arquitetura, a Laila tem a agência de publicidade dela e o Rafael tem as outras coisas dela. Então a Projetar, ela se paga, né? Esse é o objetivo dela. O objetivo dela é muito mais cultural do que qualquer outra coisa. E nós fizemos o primeiro concurso da Projetar, foi um concurso presencial, foi feito num EREA, a gente fez uma parceria com a FENEA, fez aqui no EREA que aconteceu em Cascavel. E o próximo concurso, logo depois desse, já foi o primeiro concurso online, que nós convidamos os alunos para fazer uma edição do MUB, né? O Museu Brasileiro da Escultura do Paulo Mendes. E para nossa surpresa, nós já tivemos mais de 100 equipes inscritas, recebemos ligação do MUB para nós dizendo assim, olha, tá que acontecendo, legal, tem um monte de aluno aparecendo aqui, querendo visitar um MUB e tal, e a gente ficou muito preocupado, pensando que o MUB, não sei, ia querer entrar judicialmente, enfim, né? Porque sempre corre esse risco. Exato, e daí o MUB falou assim, não, a gente quer ser parceiro de vocês, o que a gente faz? Então, se vocês entrarem lá no site e ver os parceiros, vocês vão ver a logo do MUB, que foi o nosso primeiro parceiro, assim, né? Inclusive, nós queremos ter a logo de vocês, nós vamos ser parceiros, viu, gente? Pô, com certeza. Opa, obrigado. É interessante esse salto, né, aqui do primeiro pro segundo, né, assim, esse envolvimento. Isso teve a ver um pouco, assim, com a mobilização que vocês fizeram? Por que você atribui esse salto, assim, do primeiro concurso de 10 projetos pro segundo de mais de 100, assim? Foi nesse momento que a engrenagem começou a girar, assim, ou vocês já começaram com ela funcionando direitinho, as articulações aí que vocês tinham que fazer? A logística, né, de recebimento, trazer os jurados e transformar isso num processo transparente, né, para quem participa. O processo de fazer esses 18 meses antes dele sair do papel, a gente não queria fazer como uma startup, até porque a Projetar não é uma startup. Porque uma startup você se dá o direito de cometer alguns erros no começo. E justamente porque eu participo de concursos e eu sei que é um tempo dedicado, é um suor, é tempo que você deixa de ver tua família, enfim, uma série de coisas. A gente já, quando já lançou o primeiro, já tinha esse processo todo mastigado, né? Então talvez esse foi um passo certo que nós demos. Mas eu acho, por outro lado, que existia uma carência muito grande e isso se evidenciou. Nós não fizemos absolutamente nenhuma, não utilizamos de nenhuma mídia paga para fazer a promoção do primeiro concurso, né? Na verdade, acho que nenhum concurso a gente utilizou mídia paga. Talvez só potencializar algum post no Face, alguma coisa, mas criar alguma coisa com a intenção de propaganda nunca foi feito. E desde o primeiro a gente já entrou em contato com a FENEA, então a FENEA foi muito parceira, passou contato de coordenadores, enfim, e a academia sempre foi um grande parceiro, justamente porque a nossa intenção é acadêmica, não é financeira, né? A gente teve a felicidade de encontrar só parceiros nesses 5 anos já, né, que ela está no ar. E nesses casos, quando você promove o concurso, existe premiação para os estudantes? Qual o tipo de premiação? É dinheiro? É publicação? Como é que funciona isso? Nós oferecemos para os estudantes uma compensação irrisória pela dedicação de tempo que eles deram para o concurso, né? Como eu disse para vocês, a Projetar se paga, né? A gente gostaria de dar 20 mil reais de prêmio para os estudantes, mas não é essa a nossa realidade, né? O que nós oferecemos, até porque nós acreditamos que a questão educacional de você participar de um concurso é muito mais importante do que qualquer dinheiro e publicação, né? Então nós oferecemos sim um prêmio em dinheiro, né? Porque até, enfim, vai saber o que se a pessoa teve que deixar de fazer estágio, enfim, qualquer outra coisa que tem que ter para fazer o concurso, né? E esse, no nosso ponto de vista, é a premiação menos importante de todas. Que nós achamos que é a mais importante é a publicação dos nossos parceiros. Então nós temos parceiros em mídias digitais, impressas, enfim, inclusive de áudio. Nós já tivemos a felicidade, nós temos como parceiro o blog do Braulio, que também tem podcast, né?
sempre fala sobre os nossos concursos. Nós acreditamos também que é muito importante, mas junto com isso, o que nós acreditamos que é a mais importante de todas é o portfólio. Por exemplo, alguns dos jurados que nós convidamos, nós começamos convidando jurados amigos que tinham participado de alguns concursos com a gente, ou que eram amigos de amigos. Hoje, quando a gente liga para alguns jurados, tem coisa que até é muito massa, né? Tem gente que fala assim, porra, tem gente que pede estágio aqui e o portfólio deles tem no mínimo um concurso da Projetar. Isso é muito louco, né? E outro que a gente ligou para um jurado, convidando ele para ser jurado, e falou assim, nossa, eu tava esperando um dia que eu ia ser convidado para ser jurado da Projetar. Legal. E sabe, então eu acho que para os acadêmicos, inclusive para os jurados, né, isso é muito importante. Então são vários prêmios que nós damos, né? Eu queria voltar um pouco sobre o seu histórico. Caio, você formou em Cascavel mesmo, no Paraná, a sua formação em arquitetura? Eu nasci aqui, eu antes de fazer arquitetura, eu tive uma educação um pouquinho diferente. Né? Meu pai e minha mãe se separaram quando eu tinha 4 anos e minha mãe que assumiu as rédeas da casa, ela tinha uma visão extremamente globalizada. Então ela chutou os 2 filhos de fora da casa quando os 2 tinham 11 anos, né? A gente fala isso brincando, mas claro que não foi isso. Claro. Mas mandou a filharada fazer um intercâmbio na Inglaterra. O meu irmão foi em 93, eu fui em 95, com 11 anos, morar numa casa de família lá. E eu tive a felicidade de ganhar algumas bolsas também do Rotary, então eu fiz um intercâmbio de curta duração para os Estados Unidos, de longa duração para a Austrália, enfim, isso tudo antes da arquitetura. Eu sempre quis fazer 2 faculdades, né? Cheguei para a minha família e falei assim, olha, eu quero fazer História e Filosofia. Teve aquele surto na família, né? Aí eu falei, não, então vamos mudar, eu quero fazer História e Geografia. Nossa Senhora, né? Aquela situação. Meu Deus. E minha mãe sempre falava, filho, você sempre se escreveu muito bem, vai fazer jornalismo. E eu fiz 6 meses de jornalismo, não é pra mim, né? Descobri isso a duras penas. Mas eu fiz 2 anos de História na Unioeste, que é a Universidade Estadual. Então, por 2 anos eu fiz História de manhã e Arquitetura à noite. E daí, enfim, por uma questão óbvia, né? Não consegui levar as 2 faculdades, até porque uma era 100 km de distância, eu tinha que acordar às 4:30 da manhã para pegar a aula. Caramba! E a outra era noturna, enfim. Então vocês imaginam como é que a coisa foi, né? E depois você comentou com a gente que você fez o mestrado em Milão, né? Isso. E nesse mestrado, você estava comentando com a gente anteriormente, foi um dos pontos que te chamou a atenção da dinâmica de ensino que envolvia muitos concursos, né? Vocês se inspiraram muito nesse modelo, assim, dos concursos, ou se inspiraram, assim, mais, assim, no concurso como um procedimento de aprendizado? Com relação ao método, a maneira como é criado, os editais e tal, quais foram as referências que vocês seguiram, assim, para chegar, assim, no modelo que vocês têm hoje? Então, eu diria que são 2, tá, Rafa? Não seria só... Eu diria que a primeira veio aqui da Faculdade de Cascavel, porque não sei se por uma questão do acaso, enfim, todos os meus professores de projeto, ou eles estudaram em Curitiba, ou eles estudaram no Rio Grande do Sul. Então, eu tive aula com o Domingos Bongestabes, que foi o arquiteto que fez as grandes obras de Curitiba, por exemplo, a Ópera de Arame, e hoje trabalha com o Jaime Lerner nos projetos que eles fazem. E os meus outros professores que ou estão com escritórios aqui ou não mais, estudaram em Curitiba ou em Porto Alegre. Justamente naquele período em que a arquitetura do Sul vencia todos os concursos. Então, a época do escritório Forte Gandolfi, que fez, por exemplo, sede da Petrobras no Rio, e vários outros, né? Oba, e uma série de outras pessoas que fizeram o nome deles através dos concursos na década de 60 e 70. Em todas as disciplinas de projeto, os professores aqui, eles organizavam as disciplinas de projeto até certo ponto como um concurso. Quando o projeto era lançado, ele já era lançado no formato de edital, enfim, uma série de coisas. Eu comecei a estudar em 2003. Em 2003 a internet, ela já existia, mas ela era muito rara ainda, né? Então era muito questão de livro. Enfim, o SketchUp entrou quando eu estava no 4º ano de faculdade. Ainda era, apesar de ser um período muito recente, a realidade do curso era bem diferente. Isso aqui. E daí eu fui cuspido numa realidade completamente diferente. O curso que eu fiz em Milão era um curso somente para estrangeiros. E a gente brincava que nós mesmos chamávamos aquilo de zoológico. Né? Por exemplo, o professor dando aula, os estudantes que eram de países árabes se levantavam, iam para o cantinho da sala, rezavam e voltavam a estudar. E tudo isso era normal. Assim. Então era uma situação
completamente diferente. E os professores, eles também organizavam as disciplinas de uma forma de concurso, só que de uma forma muito mais democrática. Isso também é uma das coisas que eu falo na fala da Projetar, que eles intimavam, vamos dizer assim, os acadêmicos a aprender com os outros acadêmicos. Era durante o semestre das disciplinas de projeto, haviam 4 ou 5 dias que eles chamavam de Pin-Up Review, onde todo mundo colocava suas pranchas na parede, apresentavam, e a partir daí um ia aprendendo com o outro, né? Porque todo mundo tem fraquezas, né? Eu sempre fui bom de conceito, mas era muito ruim de desenhar, até hoje ainda sou, né? E com isso, por exemplo, o cara que era bom de desenhar e era ruim de conceito, ele ouvindo o meu conceito, ele pegava alguma coisa pra ele. É isso, com certeza. E isso é muito mais colaborativo do que roubar, né? Eu não tenho muito esse pensamento de, roubou a ideia, né? Principalmente na academia, né? Não, com certeza. Esse é um dos grandes problemas que a gente vê hoje, assim. Eu e o Adilson temos a oportunidade de lecionar. Parece que é um consultório médico, né? O aluno vem, orienta, vai, não olha para os problemas dos outros colegas. Essa coisa de aprender com o outro, né? Olhar o outro e se autoavaliar através do outro. Isso é uma coisa, não sei se é cultural, você que tem uma vivência cultural expandida, né? Você acha que isso é muito da nossa cultura? Ou é mesmo uma questão de método? E assim, gente, é método a partir de agora. Eu gostei do nome do Pin-Up Review. É método e aprendizado colaborativo e coletivo. Ou você acha que é uma coisa que tá meio da nossa cultura mesmo? Olha, eu não vou saber te precisar isso, mas a família do meu pai é mineira, né? E enfim, eles são de Manhuaçu, que é bem pertinho aí de vocês. Mineiro é desconfiado, né? Mas aí é que tá, por outro lado não, são extremamente, trocam, né, abertos e enfim. Por outro lado, a cultura sulista é uma cultura extremamente aberta também, né? Por exemplo, a roda de chimarrão nada mais é do que um elemento social onde você tá ali por uma hora e meia, trocando papo, batendo papo com a pessoa. Tem gente que troca o chimarrão por outra coisa, mas tudo bem. É isso aí. Enfim, mas tradicionalmente era o chimarrão, né? Vamos. Eu não sei, porque assim, até hoje os meus professores, alguns ainda estão na faculdade, eles dizem que a minha turma, o pessoal que se formou comigo aqui em Cascavel, foi a turma que teve o máximo de colaboração entre os alunos. Talvez é pelo fato de que a gente era o começo do curso de arquitetura, eu sou da segunda turma, sabe, todo mundo cru, né? Então vamos aprender junto. Tinha algumas pessoas que já trabalhavam em alguns escritórios e tal, mas a grande maioria era aquele cidadão que não tinha o menor contato, né? Inclusive a minha mãe é arquiteta, o nosso escritório tem 44 anos, mas a minha mãe focou durante os últimos 20 anos em urbanismo. E era em um momento em que a cidade precisava muito de arquitetos. Então havia uma troca de figurinha muito grande. E uma das coisas que, a fala que a gente faz, a gente dá algumas dicas, e uma das dicas que eu sugiro para os alunos é que quando for montar as suas equipes, que não faça por afinidade, né? Uma equipe não precisa de 5 criadores, ela precisa de um criador, um conceitual, uma pessoa que escreva bem, uma pessoa que represente, né? Na prática fica um cara para fazer o desenho à mão, um cara para fazer o 3D, outro cara para fazer o CAD. Mas isso não quer dizer que esteja errado. Exato. Mas eu acho que talvez a coisa que... O que a gente fazia? Acabava a aula, a gente pagava cerveja para os professores. Então a gente, entre aspas, pagava uma consultoria. Repete, peraí. Volta a fita. Repete isso de novo, por favor. Vocês estão interessados nisso. Vou deixar bem registrado. Isso. Então, nós depois das aulas, principalmente as aulas de projeto, né? A gente chamava o professor, ia ali pro botequinho na frente da faculdade, né? No caso, na nossa época, tinha um cara que fazia um caldinho de mocotó, que era sensacional, porque aqui faz muito frio, né? E pagava uma cerveja pro professor e começava. E daí, como é que funciona isso? Como é que funciona aquilo? E tal. E se o programa de necessidades for assim e o terreno for assado, como é que vai? E assim vai, né? Eu fui professor de projeto por 3 anos também, né? Até 2015. Eu sempre dizia para os alunos, a arquitetura nada mais é que tentativa e erro. Voltando à questão do mineirês, né? Eu sou paulista, mas já estou há muito tempo. A nossa visão aqui, pelo menos a minha, do mineiro é desconfiado. O mineiro não é muito... Tem até aquela máxima, né? Que como é que é fazer negócio com mineiro,
com carioca e com paulista, né? Tem um pouco de má intenção nessa piada, mas assim, o paulista é o que a gente vai ganhar com isso, né? Vamos fazer. O carioca é o que eu vou ganhar com isso. E o mineiro, o que você vai ganhar com isso? Essa é a história do mineiro desconfiado. Mas isso realmente, essa necessidade de troca é muito de gerações. E a gente também tá aí com uma geração, uma galera que tá chegando aí nas faculdades, que tá vindo de um outro ambiente de relacionamento, né? Que é internet, rede social e tal. E é difícil, né? A gente tentar adaptar um método de colaboração onde cada um quer ficar olhando o seu WhatsApp. Então acho que tem vários desafios, assim, que acho que o concurso permite com que essas coisas meio que se diluam, né? Assim, a necessidade de você, às vezes, encontrar com colegas que são de outros períodos, em lugares diferentes, né? Você consegue criar meio que um universo paralelo dentro do dia a dia da faculdade, né? Eu não sei se as suas experiências com concurso foram assim, mas eu, quando estudante, também participei de vários concursos. A sensação era essa: pô, um concurso, eu vou trabalhar junto com um colega que faz estágio num outro escritório, a gente vai poder ter oportunidade de trocar. Aquele cara que tá no 8º período, o outro que tá no 3º. Ou até mesmo um cara que já é formado, né? Isso é muito enriquecedor. Isso é legal porque, né? Tem como muitos estudantes escutam a gente, recebe vários e-mails e tal, comentando um pouco sobre isso, das dificuldades dos ateliês, né? Dessa pressão que é de entrega de trabalho, e a pressão do concurso é uma pressão boa, né? Eu sempre digo pros meus sócios aqui que até certo ponto a gente escolheu a pior e a melhor forma de abordar o tema concurso. A pior forma porque, entre aspas, nós somos o juiz da partida de futebol, né? A gente nunca vai conseguir agradar todo mundo. No final de cada concurso sempre tem alguém dizendo assim: porra, mas de novo, é só o cara que fez o render, não sei o que, não sei o que. E isso é uma das coisas justamente que a gente fala na fala da Projetar, que leia a prancha do cara que venceu ou dos 5 finalistas, tire 2, 3 dias depois que você terminou o concurso, leia de novo, tire uma semana, depois você lê de novo. Você vai entender por que o cara ganhou. Até porque os jurados, só tem um jurado que é da Projetar. E por que só tem um jurado da Projetar? É até importante dizer isso para vocês e para os alunos que estão ouvindo. Quando eu participava de concursos, tinha muitos concursos em que não só eu, mas muitos colegas questionavam não o resultado, não tinha nada a ver com o resultado, mas como a forma com que o julgamento foi feito. E uma das premissas da Projetar, salve casos raríssimos, quem escreve o edital julga. Essa era uma grande crítica que a gente fazia. Porra, tem um cidadão que vai lá e faz o edital, e é claro que os jurados são obrigados a ler o edital, mas eles estão numa sala discutindo, e quem fez o edital não está nessa sala para dizer: olha, o caminho que vocês estão levando é interessante, mas não é isso que foi pedido para as pessoas fazerem. É o legislativo sendo judiciário, aí não dá, né? Exatamente, muito boa. Enfim, então isso para nós foi fundamental. E para os alunos, eu acho que é muito importante isso de entrar nesse escopo, porque um escopo da Projetar, vamos pegar, por exemplo, o último concurso que a gente fez, que a gente convidou os alunos para fazer uma parada de ônibus seguindo a normativa que a maior organização não governamental do mundo sobre transporte público fez algumas diretrizes de como uma parada de ônibus ideal deveria ser. A gente colocou isso como documento de referência para eles e pedimos: pensem como isso se adequaria à realidade brasileira. Nós tivemos 150 projetos entregues, mais de 900 pessoas participaram, de mais de 20 estados do Brasil e 5 países. Olha só, gente. Vocês estavam falando, né? Eu vou me colocar em comparação com uma outra pessoa. Isso é uma das coisas que eu admiro muito na internet. Existem algumas que eu pesquiso muito sobre internet, inteligência artificial e etc. E o lado positivo da internet é isso: o escopo não tem limite. E a surpresa, inclusive, sensacional, porque foi o primeiro concurso que a gente teve, o resultado foi presencial, né, não foi online. A gente descobriu que tinha uma equipe que era também do interior do Sul, uma faculdade chamada Unifeb, Brusque, uns menininhos assim, sabe, aqueles meninos timidozinhos, sabe, os meninos do interior, que nem nós do interior somos, assim, né, aquele jeitinho. Sim. E conversando com eles me chamaram para fazer uma fala lá em Brusque, eu estava lá em Brusque e descobri que um outro concurso que a gente fez, um cara dessa mesma faculdade ganhou um dos concursos. Esses, dessa vez, eles ficaram com menção honrosa. Então, percebo que com isso, por exemplo, o mercado de trabalho já pode perceber. Tem uma faculdade no interior de Santa Catarina, em Brusque, que está formando campeões de concursos de arquitetura. Vendo essa sua fala, assim, que seu interesse, assim, pela inteligência artificial e tal, acredito que vocês têm um bom processo de registro das informações do site, assim, das origens, dos envios, pessoal que acessa os sites e tal. E vocês já têm
tem, assim, algumas conclusões na cabeça de vocês, assim, como é que tá o mapa do ensino, ou se esse é sigilo da segredo aí de vocês? Tem algumas coisas que a gente pode dizer. Por exemplo, sem sombra de dúvida, o maior campeão premiado, e não necessariamente campeão, é a Mackenzie, né? Sem sombra de dúvida isso. Nós temos uma quantidade muito grande de alunos do eixo Rio-São Paulo, principalmente nos primeiros concursos, né? Onde a cultura de fazer concurso já estava mais difundida, e por incrível que pareça, com o tempo isso está começando a se democratizar muito mais. E como a plataforma é uma plataforma bem aberta, por exemplo, o concurso que a gente fez para o Aquário das Dunas, que foi o primeiro concurso que a gente fez no Nordeste. Enfim, um aluno mandou um e-mail para nós dizendo assim, vocês tinham que fazer concurso no Nordeste. Eu falei assim, cara, nós queremos muito, mas a gente entra em contato com as prefeituras, isso é uma dificuldade que nós temos, eles não cedem a base de CAD para nós, então é praticamente impossível. O concurso que a gente fez de Blumenau, eu tive que gastar 4 dias para desenhar o centro de Blumenau, porque é totalmente... Nossa senhora, então, foi tudo à mão. Feito à mão. E daí depois que saiu o concurso, isso é uma brincadeira à parte, se o aluno ouvir isso, por favor, não tem nada a ver pessoalmente com você. Mas foi lançado, eu tive que fazer isso com o Google Maps, né, era a única coisa que tinha. E daí foi lançado, de um aluno falou assim, não, eu sou de Blumenau e a calçada tem 2,30, mas na verdade ela tem 2,50. Nossa, eu queria matar o cidadão. Aí você devia ter falado isso, que eu não desenhei o meio-fio. Mas enfim... Daí... concurso, assim, que eu acompanhava mais periodicamente, assim, era o Ópera Prima, né, que é meio que da nossa época também de formação, que era o principal concurso de arquitetura e tal, e eu me lembro muito bem, há uns 10, 5 anos atrás, o número de premiados do sul do país, né. E isso é uma coisa interessante porque aqui no Sudeste a gente não tem muita informação assim do que a galera tá produzindo no Sul. Então essa era uma coisa que sempre me chamava atenção, assim. Aí quando eu descobri que vocês eram daí, do Sul e tal, vocês estão há menos tempo desse recorte temporal que eu falei, mas eu acho que vocês estão ajudando a criar uma cultura aí bem bacana, assim, que isso reflete nos concursos que tem uma abrangência nacional que estão há mais tempo, né? Vocês sentem isso? Vocês acham que minha percepção tem alguma coisa a ver ou não? Primeiro, obrigado e, enfim, eu acho que esse papel não é só nosso. Tem muitas pessoas, inclusive vocês, que estão ajudando a difundir e a democratizar o conhecimento, né? Voltando, né, quando eu fiz arquitetura, eu entrei em 2003, isso tudo não existia, né? A gente esperava uma vez por mês chegar a revista Projeto, a revista U. Isso aí. Era basicamente a única coisa que a gente tinha à nossa mão, né? De vez em quando, uma Domus... Aqui não chegava, aqui, imagine, nós estamos no interior do interior aqui. Verdade. E aí é uma coisa que, antes de responder a tua pergunta, por exemplo, a minha mãe foi arquiteta, ela é de Curitiba, ela se formou na Federal, ela trabalhava no escritório do Elgson Ribeiro Gomes, que foi um grande arquiteto de arquitetura comercial em Curitiba. O Elgson trabalhou com o REP, e o REP trabalhou com o Le Corbusier. Então, a minha mãe sempre dizia que ela era neta do Corbusier. Mas então essas coisas são aquelas coisas que, até certo ponto, a internet não te traz, que é essa pessoalidade do fazer projeto. Então eu acho que, por exemplo, quem vê a nossa foto na Projetar, quem entra no Projetar, pode não pensar que nós somos 3 pessoas que, em fevereiro, agora eu vou fazer 10 anos de formado, né? A Laila já tem 10 anos de formado, o Rafa é administrador, está fazendo outra faculdade de engenharia civil, e que nós estamos aprendendo também, nós queremos passar para os alunos uma forma, eu não diria uma forma diferente, a gente quer pessoalizar mais o processo de se fazer arquitetura, e eu vejo que vocês também estão nesse caminho, né? A gente tenta. Não, vocês com certeza estão fazendo, enfim. Mas respondendo a tua pergunta, a cultura da arquitetura brasileira, até a morte do Niemeyer, a sociedade tinha uma noção de que a arquitetura era basicamente, eu estou falando das pessoas leigas, tá? Sim. De que a arquitetura brasileira era a arquitetura de Niemeyer. E depois disso não teve um arquiteto que seguiu essa linguagem. E a linguagem que veio à tona é uma nova arquitetura brutalista paulista. Que ela é, até certo ponto, segue os preceitos de Artigas e etc., só que de uma forma extremamente repaginada. E da onde que vem essa repaginação? No meu ponto de vista, ela vem muito da escola europeia, porque a Europa, depois da década de 70, depois que eles reconstruíram a Europa, eles entraram numa forma de pensar arquitetura que, no meu ponto de vista, é muito interessante. E como o Sul tem uma ligação extremamente próxima com o continente europeu,
talvez venha daí. Sim, interessante, legal. A gente consegue perceber um pouco disso, né? Por outro lado, não é só do Sul. E isso é um exercício que quando a gente começou a fazer as falas, nós fizemos um apanhado de todos os projetos que entraram na Projetar. Inclusive, convido vocês, obviamente vocês não vão abrir todos, mas vocês abram os primeiros e vão abrindo os últimos. Vocês vão perceber que o nível médio, não dos vencedores, ok? Os vencedores, eles sempre seguiram um nível muito bom, e você pode ver que eles são quase a um nível profissional, quase, mas o nível médio das propostas subiu muito. E isso é justamente o que a gente queria fazer no começo da Projetar. Nós queríamos que as pessoas utilizassem a Projetar como uma biblioteca de projetos. Então, o cara participa de um projeto e ele vê lá, o ganhador fez um projeto, olha o diagrama que o cara explicou, enfim, etc. E aí no próximo concurso, 10 equipes vão partir dessa premissa de projeto. No outro, 20, no outro 50, isso, né? Essa elevação de nível é sensacional e a gente fica muito contente por isso. Não, legal, essa fala é muito interessante, porque assim, é uma coisa que a gente sempre bate o pé, assim, a gente tem uma produção dentro de uma faculdade de arquitetura intensa, de muitos trabalhos, muitos projetos durante os anos, e poucos desses trabalhos acabam sendo compartilhados, né? A gente, assim, eu não conheço uma escola de arquitetura, me lembro que a PUC tem alguma coisa, a PUC-Rio, eu já vi alguma coisa dos projetos dos alunos publicados, a escola da cidade tem bastante coisa, mas eu não sei se os trabalhos dos alunos, que isso deveria ser um incentivo maior das universidades terem a sua plataforma para que esses trabalhos pudessem ficar visíveis. E justamente direto a essa sua fala, né? Você pegar a média da produção e elevar com as boas referências, ainda mais com essa ideia do incentivo do vencedor, né? Daquele que foi o escolhido pela melhor capacidade técnica ou de comunicação das ideias, né? Aproveitando essa tua fala, quando eu entrei em Milão, a primeira disciplina real de projeto foi o terceiro semestre. E nós tivemos aula com um cara que eu admiro muito, que ele se chama Tino Zucchi. Hoje ele é um dos grandes arquitetos italianos, se não o maior arquiteto italiano, junto com Fuchs, Marco Cucinella, enfim, pessoas desse calibre, né? E eu tive a oportunidade de ter aula com esse cidadão. E ele colocava justamente o que o Rafa falou de uma forma muito inteligente. Ele estava um dia, a gente estava numa assessoria de projeto, e ele parou a aula inteira, todo mundo, 150 alunos, parou todo mundo, né? Bateu a palma, silêncio. Seguinte, vocês sabem qual foi o projeto de graduação de Rem Koolhaas? Todo mundo falou, sim, o Êxodos, etc, e tal, que era um projeto extremamente conhecido. Ele falou assim, e vocês sabem qual foi o projeto de graduação de Stephen Hall? Silêncio. E ele começou a falar, gente, vocês têm que entender que essas pessoas não viraram quem elas são por acaso. E isso foi uma coisa que para mim me mexeu bastante, sabe? Não sei se vocês sabem qual é a proposta de TCC do Stephen Hall. Ele é como uma marinas, onde os barcos eles atracam, então tem uma relação, são cubos de vidro, que é uma coisa que até hoje a arquitetura, eu particularmente gosto muito da arquitetura de Stephen Hall, é uma coisa que até hoje está muito enraizada na arquitetura dele. Pegando o gancho do que o Rafa falou, imagine daqui a, não sei, a 50 anos, o grande arquiteto. Os caras vão poder ver qual foi o TCC ou o TFG desse cara. Legal. Isso dá uma tese de doutorado até certo ponto. Sim, com certeza. Nossa, interessante isso. A gente, na faculdade que a gente leciona, uma época a gente tentou criar um portal com os principais trabalhos de graduação. A gente conseguiu, né, Dilson, colocar alguns no ar, mas infelizmente não tivemos tanto incentivo para continuar. Mas fica nosso apelo aí aos coordenadores de curso que nos escutam, né? Busquem isso. Inclusive já existe uma parceira nossa, inclusive, nos procurou fazer no começo do ano, se chama Seu Acervo. É uma menina que se formou na Mackenzie e acho que ela se formou no ano passado, participou de vários concursos nossos, e ela tem um grupo de curadores, que são alguns professores do Mackenzie, alguns professores de outras faculdades, e os alunos mandam as propostas de TCC ou de TFG para essa corpo editorial, vou dizer assim, e se ele passar, ele fica dentro desse site. Legal. Eu queria botar uma pergunta, eu acho que é um pouco mais filosófica. Eita, no sentido de gerações. Já assim. passou de 10 horas, hein? Podemos. Já passou a terceira cerveja aqui, já posso fazer as perguntas filosóficas. A gente que leciona, a gente vive num mundo um pouco mais complicado do que alguns anos atrás, né? A gente tem hoje um pouco mais de restrições quanto a alguns alunos, a gente tem muito mais cuidado com os alunos, por exemplo, na hora de dar nota, na hora de falar sobre trabalho, né? As pessoas se sentem ofendidas muitas vezes com uma crítica construtiva que você vai fazer, a gente fica pisando em ovos toda hora. E aí você tem um projeto, que é a Projetar, obviamente,
que incentiva a competição. A gente tem ao mesmo tempo as pessoas que não conseguem muito conviver com a história de competir, de ter alguém ali que foi melhor que você em algum sentido, e tem o nosso meio de arquitetura que vive a todo tempo com a história de que, olha, vai ter um projeto melhor escolhido por pessoas ali que são gabaritadas. A gente vê um sucesso, né, no site de vocês, lidando com a história de fazer projetos e uma competição de projetos, e ao mesmo tempo num mundo meio enjoado de hoje, em que hoje todo mundo recebe a medalhinha no final da maratona e tal. Você acha que existe uma tendência para esse modo de competição de projetos vai mudar daqui a algum tempo, ou você acha que ainda perpetua aí pela cultura arquitetônica essa ideia de concurso de ideias? Então vamos por partes, né? Eu tenho uma coisa que você falou, eu acho que eu vou começar pela questão da geração, que eu acho que é bem interessante. Existe, nessas minhas pesquisas sobre inteligência artificial, eu encontrei um cara que fez várias falas no TED, eu gosto muito, e descobri que ele tem várias outras falas, e ele tem uma fala sobre essa nova geração. O nome dele é Simon Sinek, e ele tem uma fala sobre a nova geração no mercado de trabalho. E por que eu estou falando do mercado de trabalho? Porque 99,9% de quem sai da faculdade vai para o mercado de trabalho. Minha mãe, quando dava aula, eu fui aluno da minha mãe, ela sempre falava assim, você não necessariamente vai fazer projeto, você pode vender sanduíche na rua, mas o teu sanduíche vai ter mais design do que o teu concorrente. Né? Uhum. Exatamente. Você falou exatamente na medalhinha, eu até ia perguntar se você ouviu a fala dele, porque ele dá justamente o exemplo da medalha. Eu não vou entrar nos meandros da fala dele, mas ele tem toda uma questão filosófica sobre o porquê que essa nova geração é assim. Eu particularmente concordo com ele. Eu falava para os meus alunos que a geração Y eu chamo de geração MY, de meu, né? Existe uma vontade muito grande de que o meu seja feito, de que eu seja o premiado, de que eu seja tudo isso. E por milênios a história da humanidade, não só da arquitetura, ela foi feita pelo coletivo. Quando a gente fez a fala na PUC, o Ciro Pironde, da Escola da Cidade, fez a fala depois da gente, ele falou uma coisa que eu acho que é muito inteligente. A gente ingenuamente pensa que a arquitetura, o projeto é meu, mas não, a rua passa ali na frente, tem um poste na frente, abastecimento de água, todas essas coisas. Então, ela já, por concepção, ela já é de todos. Então, primeiro isso. O segundo é que eu fiquei cansado, eu particularmente, Caio, eu sou uma pessoa que eu sou muito, se a coisa não vai, eu vou lá e faço, mexo os pauzinhos para fazer. Quando eu voltei para Cascavel, eu percebia que havia um pouco a necessidade de mexer o status quo, não só da arquitetura, mas de como as coisas aconteciam. E como fazer isso, né? Numa cidade que havia poucos arquitetos, dominado por construtoras, engenheiros. Então, eu entrei na diretoria da Associação de Engenheiros e Arquitetos, entrei na diretoria do Sinduscom, ajudei a fundar o núcleo do IAB, hoje eu sou vice-presidente da Associação das Microempresas da região oeste do Paraná. Por que isso? Para dizer, gente, existem um monte de conceitos, por exemplo, na Associação de Microempresas, não, quem vai fazer o projeto da nova sede? Não, o meu primo é muito bom. Não, não é assim que a banda toca, nós vamos fazer um concurso, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo. E de tanto eu bater nessa tecla, por exemplo, uma das igrejas aqui, a paróquia, fez um concurso fechado para fazer a nova igreja. Felizmente nós ganhamos o concurso, mas de forma alguma tinha alguma coisa a ver com, né? A gente não participou da promoção do concurso. Ou seja, eu acredito muito que se você não for dar a sua cara a tapa e falar as coisas da forma como ela tem que ser falada, ela não vai mudar. Porque ninguém ouviu o que você tem a dizer. E os arquitetos, eu falava isso muito com meus alunos, os arquitetos têm muito a dizer. Porque a gente tem uma preocupação social, com o bem de todos, que pouquíssimas graduações têm, né? Então isso tudo para falar da geração. Uma outra coisa sobre o modelo de concursos, se ele vai perdurar ou não vai perdurar. Eu, quando era professor, eu era aquele professor que os alunos, no final do semestre, falavam assim, Caio, eu quero te matar porque você foi o professor mais FDP que eu já tive na minha vida, mas por outro lado eu te amo porque, puta, olha o nível que você me fez chegar, eu nunca teria capacidade de fazer isso. E eu sempre dizia para os meus alunos o seguinte, quando o aluno chegava chorando no exame que, mas eu fiz muito esforço e você me deu 69. Primeiro esse me deu, né? Me deu nota. Eu não dou nota, né? É o cara que tira nota. E na Projetar acontece da mesma forma. Eu dava o exemplo para ele e falava assim, meu amigo, você vai sair do bloco agora, você vai dar 50 voltas em volta do bloco e você vai voltar aqui. Você vai ter voltado para o mesmo lugar? O cara volta esbaforido, né? Você voltou para o mesmo lugar? Voltei.
Então você tem que entender que eu não meço esforço, eu meço resultado. Então a Projetar, ela não mede esforço, ela mede resultado. E eu acredito que o mercado de trabalho não mede esforço, ele mede resultado. Eu tive uma conversa, né, já que a gente está entrando numa coisa meio filosófica, mas eu sempre gosto de dar exemplos bem práticos, né? A gente fez uma mesa redonda aqui, eu e o Rafa. E eu perguntei pro pessoal da plateia, falei assim, gente, se vocês fossem comprar na loja do Rafa e o sapato viesse sem sola, vocês iam pagar os R$200 do sapato e dizer assim, não, eu entendo, o cara teve uma dificuldade, ou vocês vão devolver o sapato? É a mesma coisa com o projeto de arquitetura. No mundo real, né? No mundo real, você tem compromissos, você tem prazos, você tem responsabilidades. Não sei se vocês têm escritório ou não, mas no meu escritório eu tenho multa se eu atrasar o projeto. Inclusive, alguns clientes estão colocando cláusulas de confidencialidade. Então, existe uma série de parâmetros que não são só de projeto, são de uma série de outras coisas administrativas que não tem nada a ver com o projeto, né? Eu vi uma fala do Arthur Caso que eu achei genial. Ele falou assim, depois que eu me formei, eu praticamente parei de estudar arquitetura, comecei a estudar praticamente só administração. Obviamente ele foi muito humilde falando isso. Mas até certo ponto tem muito a ver, porque os alunos são jogados no mercado de trabalho. E isso é um pouco de meia-culpa, né? Sim, porque eu ajudei a formar essa geração de arquitetos que está saindo aqui em Cascavel. E eu acho que eles tinham que aprender fora da arquitetura uma série de outras coisas. Por exemplo, empreendedorismo. E empreendedorismo não tem nada a ver com ganhar dinheiro à custa dos outros. Eu diria que o melhor empreendedorismo é aquele que se chama ganha-ganha, que é eu consigo chegar até aqui, eu vou fazer uma coisa boa, você consegue chegar até aqui, você fica contente, eu fico contente e tudo vai para frente. E isso era uma das coisas que eu batia muito na tecla, por exemplo, quando eu estava nas reuniões do Sinduscom, porque as construtoras do Sinduscom tinham a visão que eles tinham que esfolar os fornecedores. E depois reclamavam que não tinha fornecedor bom no mercado. Eu falei, claro, vocês estão explorando o cara e o cara não tem capacidade de manter a empresa dele para oferecer serviço para vocês. Enfim, eu sei que eu estou me alongando bastante, mas eu acho que tem muito a ver com a tua pergunta. Eu critico muito a forma como os estudantes eles saem da faculdade no Brasil. Porque em todos os outros países, eu sei que vocês falaram com o Fernando Forte e ele adota isso, mas há de se dizer que o Fernando Forte e os sócios dele são gênios, né? Ninguém tem nenhuma dúvida com relação a isso. É claro que eles são gênios que se construíram, ninguém nasce gênio, mas enfim, em todos os países que eu conheci, com todas as pessoas que eu já trabalhei, o processo você sai da faculdade, você trabalha em um escritório, você é um arquiteto júnior, você fica 2 anos enquanto arquiteto júnior, você passa para arquiteto normal, você fica mais 3 a 5 anos, você vira arquiteto sênior, você aprendeu todo o métier da profissão, e daí você abre o seu escritório porque você está apto para fazer isso, né? E aqui não, o cara sai no dia 12 de fevereiro, no dia 15 ele está abrindo o escritório dele. Não sei se vocês sabem disso, mas mais de 90% das CNPJs que abrem, em menos de 2 anos eles fecham. Sim. Não só da arquitetura, eu diria que na arquitetura até mais, né? Deve ser até mais, com certeza. Na arquitetura, provavelmente muitos deles nem abrem o CNPJ, né? Colocam a placa, na semana seguinte o CNPJ aparece lá no 5º cliente, 6º cliente. Mas eu também concordo com você, eu acho meio assustador, assim, o aluno sai da faculdade a montar o escritório. Eu não tô falando que quem faz isso é um mau aluno ou não tem capacidade. Mas eu acho que vem da própria cultura daquele cara, arquiteto, artista. A impressão que eu tenho, eu não sei o que o Rafael vai falar, mas a impressão que eu tenho é que a gente ainda carrega um pouco daquele ranço da cultura do arquiteto artista, que vai sair da faculdade e vai fazer seus próprios projetos e tal. Eu acho que ainda falta, mesmo com o estágio, você não consegue pegar o dia a dia de um escritório mesmo, né? Uma coisa é fazer projeto no escritório, outra coisa é gerenciar o escritório, outra coisa é lidar com o cliente, outra coisa é lidar com obra. Então, assim, fazer projeto é uma das coisas dentro do escritório, né? E ultimamente é a que praticamente eu particularmente é a que menos estou fazendo. Pois é, você faz 5, 10% da coisa que é divertida dentro do escritório. Completando um pouco essa questão, eu acho que tem muito a ver com o nosso mercado, nosso ambiente ainda dos escritórios, né? Muitos escritórios ainda também não têm suporte para poder receber novos arquitetos e fazer com que eles trabalhem de uma maneira adequada, regularizada. Então acho que é uma roda, né? É uma roda que eu acho que tem muito a ver isso, Caio, com o que você fala da sua vontade de mudar nas estruturas, né? Não mudar no... Eu tenho uma teoria para isso, Rafa. Eu acho assim, nós vamos deixar de lado toda a questão histórica brasileira, que é uma questão de, até por ser um país colônia, de se fazer as coisas do meu jeito para sobreviver, né?
Vamos deixar isso de lado. Mas, ao meu ver, existem duas questões aí. A primeira delas existe um afã, uma vontade enorme, e eu tenho certeza que vocês também tiveram essa vontade, assim como eu tive, de você fazer as coisas. Eu quero ver uma coisa minha construída. Uhum. E mesmo no período de faculdade, vamos pegar de novo o exemplo do Fernando Forte, ele falou que já no quarto ano já estava fazendo algumas coisas. Minha mãe era arquiteta e eu acho que eu sou a única pessoa que pode literalmente dizer que vendeu a mãe, porque quando começou a sair a verba do estado do Paraná para fazer planos diretores, eu peguei o carro e eu visitei 150 municípios vendendo a minha mãe. E a gente conseguiu ter a possibilidade de participar de licitações, porque os caras também queriam contratar o primo do prefeito, não sei o quê. E a gente, é muito claro dizer isso, gente, para vocês e para quem está ouvindo. O fato de você organizar um concurso, principalmente eu tenho essa visão ética muito forte, não quer dizer que você quer fazer chuncho. Então, o que eu falo para os meus clientes, o que eu falava para as prefeituras não feche conosco, abra um processo democrático que você vai ter a melhor proposta pelo melhor preço, no caso da licitação. Isso é muito importante. Uma coisa que o Adilson estava falando da não tecnicidade, vou usar essa expressão, isso é uma coisa que vai acabar muito rápido, porque também nós, com o Sinduscom, estamos ajudando o pessoal com a plataforma BIM, nós estamos fazendo um conglomerado de todas as construtoras, todos os escritórios de engenharia, de arquitetura, sentar na mesma mesa e nós estamos montando um padrão BIM. E o pessoal da CEBIC está dizendo que nós estamos sendo considerados como benchmark no Brasil, justamente para isso. Então, com o BIM você não vai poder fazer as coisas nas coxas, ou enfim. Então, daquela editada na cota, né? Daquela editada na cota, não vai rolar, né? Aquele migué na indicação do material, né? Não tem como, não vai. Partir para uma pergunta prática aí do fazer da projetar, quais as dificuldades maiores que vocês têm na organização dos concursos? Eu diria que a maior de todas é cronograma, né? Porque, como eu já disse, projetar não é o nosso maior affair, né? Nós temos outras coisas que nós fazemos. Então, eu, particularmente, né, estando em todas essas entidades que eu já falei para vocês, sou sócio no escritório de arquitetura, tenho uma incorporadora imobiliária e tenho a projetar. Enfim, minha noiva já praticamente me desertou. Eu, toda noite, quando eu chego em casa, eu faço uma janta, porque ela dá aula até às 10h30, eu faço uma janta e pelo menos eu tenho uma moralzinha, né? Porque o resto do tempo, pelo amor de Deus. Então, a dificuldade de tempo ela é sempre muito grande. Os editais são feitos, a gente sempre quer fazer eles com o máximo de brevidade possível, até para mastigar bem o tema, e os temas são sempre atuais, né? Então, a gente pesquisa muito sobre temas atuais. Essa eu diria que é a maior de todas, mas o processo como um todo, a gente acredita muito na melhoria contínua, então a gente vê muito pontos que a gente pode melhorar. Então, o processo de participação é uma coisa que a gente está querendo melhorar bastante para 2018. Enfim, desde pagamento de boleto até forma como o cidadão vê a nota dele. Enfim, pode parecer meio perfeccionista, mas a gente acredita que tem muita coisa que a gente pode atender melhor. Eu não diria os nossos clientes, eu diria os nossos parceiros. A gente considera os estudantes como parceiros nossos, né? Sim. Estão acreditando estão levantando essa bandeira junto com a gente. Então a gente tem que atender eles da melhor forma que a gente consegue. Parece que é uma espiral, né? Na medida que os escritórios que já estão há algumas décadas no mercado, que vão chegando, né? Com tentativa e erro, assim como no projeto, né? Tentativa e erro, se estruturarem, e esses escritórios começam a receber novos profissionais, fazer com que esse processo esteja um pouco mais fluido, assim, é difícil, porque envolve de fato as instituições que sustentam o nosso fazer aí, né? Os institutos, o IAB, agora, né, temos o CAL, que pode também nos ajudar um pouco nisso, e também as associações que estão atreladas, né? Os sindicatos, Sinduscom, sindicatos de engenharia, toda uma rede de profissionais que trabalham com fazer cidade, fazer arquitetura, que de alguma maneira estão conectados com essa forma, essa nova possibilidade que os escritórios podem ter no mercado de trabalho brasileiro, né? Eu tento fazer um link ainda com aquela nossa discussão lá de Niemeyer e tal, dessa grande névoa do que é a produção arquitetônica. Ainda parece que um escritório que não é um escritório que não tem um determinado nome, um determinado peso, ele não tem todo o suporte necessário ali para desenvolver bem sua atividade. Apesar de a gente ter, por exemplo, o Sebrae, que abre muitas portas, né? Tem vários cursos que podem ser feitos e tal, mas
realmente na formação dos alunos eles não têm tanto acesso a essas informações, né? Então, assim, acredito que também, possivelmente, tem aí na rede, né, de pessoal também batalhando para tentar criar um pouco desse vínculo de empreendedorismo nos arquitetos, né? Tem aquele portal, claro, dos arquitetos de sucesso, né? É um portal que tem um pouco essa vontade de ajudar com que os pequenos escritórios e arquitetos autônomos consigam estruturar mais o seu trabalho e tal. E realmente isso é uma visão de longo prazo, mas que eu acho que se a gente tiver um pouco mais de ação, isso que o Caio falou, a gente consegue trazer isso para o médio prazo, né? Naquela coisa de trabalho de formiguinha mesmo. Eu acho que tem uma coisa que você disse que eu concordo e eu pensava exatamente como você, até ver alguns exemplos que me fizeram pensar diferente. A quantidade de, entre aspas, escritórios jovens que estão conseguindo colocar o seu nome no mercado, né? E o exemplo que eu tenho mais próximo é o do Yuri Vital, que foi o jurado do nosso último concurso, que ele não tem... Enfim, eu tenho 33 anos, o Yuri deve ter 3 anos a mais do que eu. E a quantidade de concursos que ele já ganhou e a quantidade de obras que ele já conseguiu fazer, ele só conseguiu fazer isso por causa da metodologia de concurso, né? Primeiro. E segundo, que quando ele fez uma coisa muito inteligente, que quando ele ganhou o concurso, o que ele foi fazer? Em vez dele abarrotar o escritório dele de gente, ele pegou um escritório maior, que já tinha muito mais experiência e, entre aspas, se associou para aquele projeto. Então, é uma forma inteligente de se fazer isso. Não de dizer assim, puta, ganhei o concurso, agora eu sou o próximo crítico. Todo mundo tem que ouvir o que eu tenho que falar. Eu gosto muito de ler sobre história de projetos, né? E aí vem a segunda coisa que eu queria falar. Que Procope deu no projeto das novas Torres Gêmeas de York, basicamente com o Michel Arrad, que foi quem venceu a parte paisagística do memorial, né? Ele ganhou o concurso e teve obviamente, é uma história que toda história tem no mínimo 3 lados, né? Mas era uma pessoa que ele praticamente foi demitido porque ele não arredava o pé da proposta que foi feita. E a gente sabe que na vida real não é bem assim, né? Por exemplo, teve um concurso que nós fomos finalistas, ganhamos o 3º lugar para fazer um mobiliário externo para a Tidelli, que é uma empresa de imóveis. Se vocês virem o projeto que a gente enviou e o projeto final, tiveram muitas alterações. O imóvel teve que diminuir consideravelmente o tamanho. Era uma namoradeira que tinha 6 metros de comprimento, tá? E nós carinhosamente apelidamos ela de surubeira aqui no estúdio. Mas enfim. Mas mesmo no móvel, mesmo numa cadeira, a gente teve que alterar muitas coisas do que a gente mandou para o concurso que teve que alterar, né? E outra coisa que você estava falando, questão de Niemeyer, etc., uma coisa que me preocupa um pouco, e não só nos estudantes, eu vejo muitos colegas também isso, a forma de pesquisar projeto hoje é o projeto que é postado em veículo. E existem veículos de altíssima qualidade, por exemplo, Vitruvius, por exemplo, Arquideire, por exemplo, vários outros, Design Bond, etc. Mas existem alguns que não têm uma preocupação tão grande. Enfim, o cara cidadão coloca no seu próprio Facebook uma arquitetura. E no meu ponto de vista, a arquitetura, a gente só vai saber se ela é boa ou não boa com o tempo. Então, como é que a gente vai saber que aquela obra realmente é uma obra muito boa? Claro que não vai precisar de 100 anos para a sociedade definir isso, mas com 5, 10 anos você já consegue ver. Por exemplo, eu gosto muito, se vocês entrarem no nosso site de projetos, vocês vão ver que a nossa arquitetura ela tem muito a ver com a formação de uma paisagem, porque é um discurso que eu acredito muito. Não seguimos de seguir em Instagram, essas coisas, seguimos de... Tem que avisar, né, o que é o seguir. Que são os arquitetos dos países nórdicos, que como o frio lá dura 6 a 7 meses no ano, se não mais, a arquitetura ela tem que ter uma relação extremamente próxima com a paisagem. Isso é uma coisa que eu acredito muito. E a arquitetura brasileira teve essa bênção, eu vou dizer assim, né, de seguir os preceitos básicos do modernismo. Porque as pessoas que criticam o modernismo, elas criticam a forma como ele foi deturpado. Mas o pensamento original do modernismo era: estude as características tradicionais do seu país, você vai transformar elas de uma forma contemporânea. Tive a oportunidade de ir para Dessau, para entrar na Bauhaus, fiquei inclusive hospedado lá nos quartos dos estudantes da Bauhaus. Aquilo foi feito para aquele lugar, né? Legal. Apesar de todo o racionalismo e
isso. Era o espírito daquele momento, né? Essa sensação a gente sempre faz uma viagem semestral aqui pro Pedregulho, né? No Rio de Janeiro, né? O edifício do HIT. É uma sensação, você tá descrevendo, é a sensação semelhante, né? Quando a gente entra nos apartamentos e fala, nossa, cara, era isso, né? Os caras fizeram mas aí é muito engraçado, né? Porque eu fui pro Pedregulho e eu levei o Joseph, que era o meu chefe do escritório que eu trabalhava lá em Milão, né? E a gente viajou. Vocês sabem que o Pedregulho não fica no centro do Rio, você tem que ir lá pra Zona Norte. Isso aí. Pra gente a gente tá em Juiz de Fora é mais pertinho, né? Mas antes de chegar no centro do Rio. Isso, e o pessoal começou a ficar assustado, assim, porque você passa pelas favelas, pra chegar no Pedregulho e tal. E a gente foi antes de fazer a reforma. Então, enfim. Eu fui antes, é legal. E daí o Joseph olhou para aquilo e falou assim, cara, eu entendo isso. Mas que bosta, cara. Ele mandou essa assim no meio. Porque quem faz a visita guiada é o síndico lá, né? O presidente da associação, e o cara ele faz até hoje, Ele falou assim, eu capisco la bellezza della arquitetura, que merda. E o cara olhou assim pra mim com uma cara. Ai, caramba. Vem aqui pra falar que merda. Tava falando dessa questão da paisagem, arquitetura, aproveitar para indicar também, para quem ainda não escutou, nosso cast 20, né, que a gente fala do Pritzker e do SCR, né? Também é o Pritzker olhando um pouco para essa maneira de fazer arquitetura enraizada, contextualista aí. Impressionante como é que o SCR faz uma arquitetura completamente contextualizada. E como diz o próprio Bruno, fenomenológica, né? Também eu vejo que tem uma mensagem social muito interessante, né? Os pequenos escritórios já estavam praticamente se enforcando, os caras, né? Porque, pelo amor de Deus, eu nunca vou ganhar um grande prêmio porque eu tenho que fazer obras de milhões, bilhões e tal. E ganha um escritóriozinho do interior também, né? Do interior da Catalunha. Poxa, eu acho sensacional. Quando a gente começou a conversar, a gente é um podcast, basicamente a nossa plataforma é a internet, e o Projetar também, e assim como a gente estava conversando aqui, outras iniciativas arquitetônicas, também tem como base a internet, né? Tanto para publicar o que foi feito, ou para divulgar alguma coisa, ou para ajudar os profissionais, ou os estudantes, né? Como é que você vê, assim, a Projetar.org, a relação que se tem hoje com a internet e os estudantes, assim? Eu e o Rafa, a gente conversa muito a respeito disso, né? Da relação que a gente tem com os estudantes, com os profissionais. Obviamente, a Projetar está aí para ajudar também nesse processo de aprendizado, mas você vê essa expansão assim, de uma cooperação maior, dos alunos conseguirem perceber que os concursos são bons e que também isso é uma ferramenta não só de você ganhar alguma coisa, mas de ajudar no processo de aprendizado arquitetônico? A Projetar, ela começou, o meio dela nunca foi de fazer alguma coisa para a internet, né? Ela se transformou como fazer alguma coisa para a internet porque nós queríamos abordar o máximo de pessoas da forma mais eficiente, e a ferramenta que nós temos hoje se chama internet. Ou como diria o jornal hoje, a rede mundial de computadores. Exatamente. É muito engraçado porque, por exemplo, tem um prazo final para eles fazerem o pagamento do boleto, né? E no dia seguinte do prazo final para pagamento do boleto, um monte de gente liga aqui. Isso é uma crítica, inclusive, filosófica, né? Porque a Projetar é uma coisa feita para a internet, mas na hora do desespero as pessoas ligam. Ou seja, mesmo né? É válido ressaltar isso, porque na hora que a água bate na bunda, as pessoas elas vão coisa engraçada, uma situação muito mais direta, né, que é o telefone, né? Eu sou uma pessoa que particularmente eu critico um pouco a quantidade de envolvimento que a sociedade está tendo, não só com a internet, mas com as coisas digitais. Então, por uma escolha pessoal, eu não tenho televisão na minha casa, por exemplo. Escuto muito música quando eu vou para casa e tal. Tenho meus computadores, claro, assisto meus Netflix como todo mundo, mas TV é uma coisa que não tem. E eu acredito, de todas as pesquisas que nós estamos fazendo, eu acho que algumas previsões sobre inteligência artificial e dependência da sociedade de internet, elas são corretas. Dizem que o ápice vai acontecer em 2020, a partir disso as pessoas vão começar a deixar de lado. Mas, de novo, a gente escolheu a internet como ferramenta por ser a forma de a gente democratizar o máximo possível. Então a gente vê a Projetar,
assim como vocês, como um disseminador de cultura. A ferramenta atual se chama internet, mas ela não necessariamente, ela não é o fim, ela é o meio. Ela é o meio, é isso aí, ela é o meio. Fazendo a ponte do Projetar com a Arquicast, que na Projetar são 3 pessoas aí preocupadas com a formação de novos arquitetos, da criação dessa nova cultura arquitetônica, e a gente aqui no Cast somos 3 amigos que também queremos falar de arquitetura. O meio é esse que a gente tá usando, né? Então, quem sabe depois de um cataclisma, qual meio a gente vai usar. Então, e a gente começou a fazer as falas justamente por causa disso, porque existem próximos níveis de interação que a gente quer ter com os nossos parceiros. No futuro próximo a gente vai divulgar isso e tal. É interessante as pessoas verem as faces por trás disso, né? E, por exemplo, quando a gente entra aqui no Arquicast, a gente vê a foto de vocês, inclusive muito engraçadas as fotos de vocês. Mas na Projetar não tem, justamente porque a gente tinha um medo no começo de que as pessoas iriam ver a nossa cara e falar assim, nossa, 3 moleques estão fazendo isso. E assim, a Laila, ela tem 1,50 m de altura, então é uma pessoa que tem uma cara de 18 anos. Inclusive, ela falou assim, puxa, né, os piás saíram cuspidos da faculdade agora estão fazendo isso. Então, justamente por causa disso. E, inclusive, quando a gente chega nas faculdades, as pessoas falam assim, nossa, como vocês são jovens. Mas, então a gente achou necessário ter esse grau de interação pessoal. E pelos lugares que nós estamos indo, Brasil afora, a gente vê que há uma demanda para fazer isso. Então vamos direto para as dicas. Caio, fica à vontade. Então, gente, como eu falei pra vocês, eu não tenho TV, né? Então eu sou uma pessoa que escuto muito música. Pra mim a música é tudo, né? Engraçado, meu primeiro CD foi o CD do Mamonas Assassinas, né? Vixe, Maria. Nossa, enfim. Vai indicar, então, essa é a sua indicação, seria do Mamonas Assassinas? Mas enfim, eu comecei... E aí é que as bandas que eu gosto de rock, de metal, elas estavam fazendo álbuns muito bons, né? Para não falar de clássico, vamos falar de bandas atuais. Então, eu gosto muito de Black Keys, que eles começaram com uma pegada extremamente blues, né? Um duo. Eu gosto muito de uma banda que eu descobri na Itália, que eu acho sensacional, que se chama Black Rebel Motorcycle Club, e é um power trio também, sensacional. Última, essa eu tenho que falar porque essa é sensacional. Eu sou o maior fã de Pink Floyd que existe. Eu tava vendo conceitos por trás dos discos do Pink Floyd também, e eu descobri um documentário chamado The Story of Wish You Were Here, que eles contam a história do álbum Wish You Were Here. Eu não sabia disso, mas os membros da banda consideram como o melhor álbum deles. Então eles entrevistam absolutamente todo mundo que participou do álbum. Então eles fizeram o álbum em homenagem ao Syd Barrett, né? É o álbum que tem a Shine on Crazy Diamond, a primeira e a última. Tem uma música muito boa que chama Have a Cigar, que eu não sabia, mas... Era um amigo deles que estava no estúdio um dia lá, eles estavam discutindo de que quem ia cantar a música, o cara falou, não, deixa que eu canto. E eles entrevistam um fotógrafo que fez a capa do álbum também, enfim, é muito interessante. Rafa, você quer dar sua dica? Eu vou dar 2 dicas, então. Minha dica é o Ideia Fixa, é um portal, é um coletivo de artistas que tem a Janara, faz a curadoria, assim. Eles prestam serviço para agências de propaganda, eles têm um trabalho com mídias, artes digitais, artes gráficas e tal, e é também um portal de conteúdo, de design, arquitetura e tal, é muito bacana, tem várias coisas legais. Então é um site que você pode tanto colher informação quanto também ver os projetos que esse hub de artistas fazem, né, através da Ideia Fixa. A recente publicação que eu vi de vocês foi via Ideia Fixa, que foi o concurso do Museu da Criatividade. Mas já que você estava falando de música aí, juntando Pink Floyd com grunge, que eu gosto, tem uma versão do Shine on Crazy Diamond do Jack Irons. Jack Irons era baterista do Red Hot Chili Peppers. Ele tem um disco solo que ele chama vários amigos. É um álbum que chama Attention Dimension, para fazer versões instrumentais e tal, e Shine on Crazy Diamond ele chama o Ed Vedder para cantar, então pô, é uma versão muito maneira da música, então fica a dica aí. Então, já que a gente tá nessa vibe aí de falar de música, tem um documentário muito legal, ele chama Hired Gun, de 2016, que conta as histórias de instrumentistas muito bons, são contratados pelas bandas fodas, assim, mas que não tem um nome, assim, um nome muito conhecido.
A gente pode encerrar então por aqui. Valeu, Caio. Valeu pelo bate-papo. Foi muito legal. Ô, Caio, muito obrigado, cara, pela sua conversa aqui, por esse papo. Foi um mega bate-papo aqui. Falou de concurso, falou de educação, depois descambou pra música. Foi bem completo, assim. Cara, pra mim é um prazer e pra encerrar eu vou dizer que eu repito o que eu digo quando eu termino as minhas falas, né? Que nós estamos fazendo aqui, pra quem tá ouvindo, agora são 11 horas e 25 minutos da noite, né? Então, pra vocês saberem que a gente tá dedicando um tempo que não é um tempo comercial e etc. E a gente faz isso justamente porque a gente acredita muito nessa bandeira, a gente dedica tempo e o que for necessário para fazer com que essa nova geração seja uma geração muito melhor do que a nossa, né? Isso aí. Caio, a gente agradece aí sua participação, sua disponibilidade, assim, prontamente de falar com a gente, né? Um convite meio em cima da hora, assim. Ter descoberto aí uma figura bem interessante aí por trás do Projetar. Então, de parabéns. Você, o Rafa e a Laila, né? Parabéns. A gente agradece então. Voltamos daqui a 15 dias com mais um cast para vocês. Um abraço, valeu. Valeu. Só antes de acabar, eu sei que já está na finaleira. Falando numa compilação como essa, tem um documentário que o Dave Grohl, do Foo Fighters em Urbana, fez sobre o estúdio onde eles gravaram. Sim. Pô, mas você roubou minha dica agora. Putz, grilo. É verdade. Sério? O Sound City? Exatamente. Putz, é sensacional. Nossa, você que na verdade, puta, caguei tua dica, peraí. Pô, você deu Nossa, sério, eu abri a pasta aqui pra dar uma dica de documentário.